Bom dia, meus queridos e minhas queridas. Espero que todos estejam bem. Rapidamente vou fazer um resuminho bem resumido sobre umas questões de texto, de escrita de texto e também relativas à pontuação, tá? E quando eu leio, às vezes, os textos, eu percebo alguns vacilos em termos de pontuação e aí, às vezes, fica difícil o entendimento do texto. Então, vamos lá. Nós, quando estamos falando, conversando, eu estou aqui falando, eu estou fazendo gestos, estou usando a expressão facial, né? O rosto, abrindo mais o olho, ou fazendo gestos, ou mexendo com a cabeça, distanciando, aproximando, e tudo isso tem um significado na conversa da gente. Né? Tudo isso quer dizer alguma coisa. Só que quando nós não estamos próximos um ao outro, ou seja, você não está com o seu interlocutor ali na sua frente, aquela pessoa que fala com você, você está escrevendo, ela está à distância, é uma comunicação à distância, você precisa marcar essas coisas, né? essas falas pensadas que não estão exatamente escritas. Mas você tem que, na escrita, você tem que marcar isso. E como que você marca? Você não tem o gesto, você não tem a expressão facial, então você utiliza a pontuação. Já diz pontuar, é marcar alguma coisa. E também para você organizar as suas ideias no texto. Por exemplo, a importância da vírgula. Né? A vírgula nos textos ela é importantíssima para você separar as ideias, para você colocar uma lógica, para o seu texto ficar coerente, ficar mais compreensível. Tá? Então, muita gente, antigamente a gente ouvia dizer que a vírgula servia para respirar, né? Mas não é isso, porque quem tivesse um pulmão muito bom e respirasse com bastante facilidade, não ia colocar vírgula, né? Não precisava de vírgula. Ou então quem tivesse problemas pulmonares, problemas de respiração, ia botar uma vírgula toda hora, né? Então não é o caso. É para você realmente dar lógica ao seu texto, para você organizar suas ideias, separar as ideias nas frases, nos períodos. Para isso serve a vírgula. Então, às vezes nós esquecemos na hora de escrever. Né? Então, existem algumas regras, mas a regra básica é isso, para você dividir para o seu texto ter uma lógica melhor. É, eu Existe na internet muitos sites que falam sobre isso, muitas aulas, mas basicamente a gente tem que colocar isso na nossa cabeça, né? Quando a gente for ler e revisar, cada vez que você, eu já falei isso num outro vídeo sobre o texto, cada vez que você termina uma frase, bota um ponto, leia, leia, faça a revisão dessa frase. Não tenha pressa logo de se desfazer. Não, tenha gosto em escrever o seu texto, em fazer um texto bacana, limpo, perfeito, que todo mundo vai entender. Esse gosto é fundamental na comunicação, na linguagem e até na vida da gente, devido a isso. Bom, mas então a pontuação, a vírgula para separar as ideias, é o ponto para encerrar um bloco de pensamentos, o ponto parágrafo para encerrar toda uma argumentação que você vinha fazendo, vai passar para uma outra argumentação, vai para um outro foco dentro do mesmo assunto, você vai abordar um outro foco. Aí você bota um ponto parágrafo e depois do ponto não podemos esquecer que sempre existe letra maiúscula. Hoje em dia estão esquecendo e continuam a escrever com letra minúscula. É considerado um erro grave se você for submetido a uma prova, a um teste, a um vestibular, a um Enem. Se você fizer isso, você vai perder pontos. Então, tenha cuidado em relação a isso. Agora, falando sobre uma outra coisa, que não é exatamente a pontuação, algumas coisas que eu tenho notado na internet, nos textos, as pessoas estão confundindo muito a expressão ao encontro e a expressão de encontro. Ao encontro, se as minhas ideias vão ao encontro das suas, eu concordo com você.
Se o namorado vai ao encontro da namorada, eles vão se encontrar e vão sair juntos e vão namorar. Agora, uma coisa que faz de encontro vai bater uma com a outra. O carro foi de encontro ao poste, ele bateu no poste, tá? Então, e tem muita gente confundindo isso. Se o namorado foi de encontro à namorada, então ele bateu com ela, né? Um deu de cara com o outro e aí depois não vai dar certo. Então, cuidado com isso. Ao encontro, combinando, junto, caminhando juntos, de encontro, um batendo com o outro. O carro, lembra do exemplo do carro, o carro bateu no poste, foi de encontro ao poste. O namorado foi ao encontro da namorada e os dois saíram maravilhosamente bem, mãozinhas dadas, beijinho pra lá, beijinho pra cá, e tutu, aí foi ao encontro, tá? Outra coisa é o mais e o mais, que eu já falei em outro vídeo, mas igual a porém, é uma conjunção MAS, só, não tem I. Agora, é igual a porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, é uma conjunção adversativa, ela faz uma oposição. Eu poderia ter saído, mas fiquei em casa. Agora, se eu quero mais atenção, eu quero mais compreensão, eu quero mais amor, aumento, intensidade, tem até uma letra a mais, então é mais com I, tá? Porque isso é uma confusão generalizada. Outra coisa é o estar e o estar e o esta. Esta aqui, esta aqui. Esta caneta e não está aqui agora. Esta caneta aqui é a que está próxima a mim. Esta. Não tem acento, tá? Não tem acento, é esta. Agora é está. A caneta está em um outro lugar. Está. Ela está em casa. Com acento no A, está, não tem R. É preciso estar atento à vida, é preciso estar acompanhando o meu raciocínio para você compreender, é preciso estar. Aí tem um R no final, ok? Então, o H com há uma semana atrás, eu estive com ela. Ó, tempo passado aconteceu lá atrás. Esse A é com H ou é sem H? É com H, porque significa tempo. Existiu, né? O tempo passado. Há um mês atrás, há uma semana, há 2 anos, sempre com H, A. Agora, se eu vou fazer algo daqui a uma semana, para uma semana, né? Daqui para 3 dias, né? Daqui a 3 dias nós nos encontraremos. Aí esse A é um A sem acento e sem H. Tá? Isso são pequenas dicas, mas lembrando a necessidade, voltando, da pontuação para organizar. Se eu faço uma pergunta, interrogação. Se eu me espanto, se eu tenho alguma emoção naquilo que eu estou falando, ao final da frase eu coloco uma exclamação. E se eu faço uma pergunta com emoção, é verdade? Aconteceu isso mesmo? Então eu posso colocar uma interrogação e depois uma exclamação juntos, ok? Beijo, abraços, até a próxima.